Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Como que está a semana dos irmãos? Na bênção ou na misericórdia? Nós precisamos sempre confiar no Senhor, irmãos, em todos os momentos. Abra sua Bíblia, Salmo 75, nos ajuda a entender como viver. Como viver. E nós vamos tirar algumas lições desse salmo para nos ajudar em nossa jornada, em nossa vida. Vamos ler o Salmo 75 nesta noite. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem, mas não se rebelem contra os céus, e não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó, destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Vamos orar, queridos? Pai, nós colocamos nossas vidas no teu altar nesta noite. Pai, nós abrimos a tua santa palavra para ler, para meditar, para compreender os teus planos, os teus propósitos, o teu querer para o nosso viver. Dá-nos entendimento, ó Deus, sobre a tua vontade, dá-nos entendimento sobre o teu querer. Pai, que nossos corações e nossas vidas se voltem inteiramente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 75 é um salmo composto por Asaf, e Asaf era como se fosse o maestro do povo de Israel, e ele compõe esse salmo e ele traz para nós uma forma de como deveria ser a nossa peregrinação e como deveria ser o nosso viver. Nós, diante da vida, nós nascemos em nossas famílias, nós vamos crescendo no nosso ambiente familiar, vamos crescendo no ambiente escolar, mas muitas das vezes nós não temos muito a sabedoria de como viver. E vamos vivendo a vida sem muito entendimento do que é a vida. E nesse salmo, queridos irmãos, nós somos convidados a entender que nós vivemos para Deus. Amém? Você pode falar isso comigo? Eu vivo para Deus. Se você ainda não vive para Deus, você deveria começar a viver para Deus. E nós precisamos entender isso, que o melhor desta vida é viver para o Senhor. Não há outro caminho para ter uma vida que seja uma vida digna. A vida digna que nós temos para viver é viver para o Senhor. Mas então, como é essa vida para o Senhor? Então, vamos trilhar o caminho vendo este desafio que o salmista nos propõe. A primeira coisa que ele nos traz, se nós queremos viver uma vida para Deus, nós precisamos aprender a gratidão ao Senhor. Amém, irmãos? Agradecer a Deus. Nós precisamos aprender isso todos os dias. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Então, queridos irmãos, nós estamos impregnados de uma sociedade, de um estilo de vida que só reclama. Estamos impregnados de um estilo de vida negativista. Estamos
impregnados de um estilo de vida que não agrada o nosso Deus. Amém, irmãos? Deus fez coisas maravilhosas hoje, sim ou não? Deus fez coisas maravilhosas. Ai, pastor, não está tão bom lá em casa, não está tão bem assim. Ô, querido irmão, aprenda a dar graças a Deus, aprenda a agradecer ao Senhor, aprenda a louvar a Deus. Domingo à noite nós tivemos o testemunho, o batismo do irmão Paulinho Pimenta, e eu acho que foi um testemunho que traz um impacto muito grande. Eu, por exemplo, eu nunca quebrei nada na minha vida, eu louvo o Senhor por isso, mas o irmão teve 100 fraturas, e ele estava louvando a Deus, agradecendo a Deus, e não estava se entregando, irmãos. Como que nós não vamos nos entregar nesta vida, queridos irmãos? Irmãos, nós precisamos estar atentos, que nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelos feitos maravilhosos. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar os feitos maravilhosos. Tira o seu óculos da reclamação, irmão, amém? Amém? Tira o óculos da reclamação. Joga fora essa capa de reclamação, de murmuração. Agradeça a Deus. Você tem uma casa para morar? Tem um alimento hoje? Você tem aí R$2 na sua carteira? Dá para você entender que você é uma pessoa agraciada, que Deus está te abençoando, que Deus está cuidando de você. O Salmo 75, então, está nos ajudando a entender que nós vivemos para Deus e que Deus precisa ser soberano em nossas vidas. Agora, não adianta eu falar, Deus é soberano, mas eu só fico com o óculos da reclamação, com a capa da murmuração. Joga essas coisas fora em nome de Jesus e aprenda a agradecer as bênçãos que Deus tem te dado, irmão. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Essa promessa que o Senhor Jesus nos disse. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, ser fiel é ser grato a Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a ser gratos. E o Salmo começa com isso. O Salmo começa com isso. Damos-te graças, ó Deus. Então, eu queria deixar uma atitude prática para você. Comece todos os teus dias agradecendo o dom da vida. Amém, irmão? Começa todos os dias agradecendo o dom da vida. Termine o seu dia agradecendo o dia que você viveu. Se foi bom, se foi ruim, mas agradeça a Deus os feitos maravilhosos que Ele te deu, porque muitas pessoas hoje não têm condições para isso. Hoje eu fui surpreendido com um vídeo de missões de uma senhora contando a história dela. Ela nasceu na Coreia do Norte. A mãe dela era cristã. E ela não entendia muitas coisas que aconteciam dentro de casa. Ela acordava e via a mãe dela sempre falando baixinho, e ela não entendia aquilo. E só quando a filha já estava com uma fase de idade, por volta dos seus 12, 13 anos, a mãe apresentou o Evangelho para a filha. Porque eles não podiam apresentar o Evangelho para a criança, porque quando ela fosse para a escola, ela iria falar para os coleguinhas. E se falasse para os coleguinhas, a mãe ia ser presa, enviada para um campo de concentração. O pai ia ser preso, ia ser fuzilado. Eu acho que só por esse início da história dá para você agradecer o Senhor hoje. Amém, irmãos? Amém? Ela só foi conhecer a fé da mãe quando ela tinha 12 para 14 anos. E ela só foi entender a fé da mãe depois que a mãe foi presa e não negou Jesus Cristo. Ela conseguiu fugir da Coreia do Norte. A mãe dela, ela não sabe se ela ainda está viva, porque ela foi para um campo de concentração na Coreia do Norte. Nós estamos falando de uma história real, de hoje em dia. Amém, irmãos? Então vamos dar graças ao Senhor, amém? Vamos dar graças e vamos orar pelos nossos irmãos, amém, irmãos? Amém? Dá para você entender um parente seu preso num campo de concentração porque ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor? É muito triste isso. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos.
Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E ele diz, verso 2 e verso 3, tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Pastor, o que nós vamos fazer? Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, o Senhor julgará. Amém, irmãos? Então eu vivo para Deus e eu confio na justiça de Deus. E você? Quem confia na justiça de Deus, irmão, aguarda a justiça divina acontecer. Ela acontece. Ela acontece. A todo tempo, ela acontece. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Quem que está controlando todas as coisas na sua vida? É Deus, amém, irmãos? É Deus, Ele é soberano. Ele há de julgar, mas Ele não vai nos desamparar, irmãos. Ele não vai. Eu e você podemos passar por momentos difíceis. Podemos passar por momentos difíceis. Mas não se abale. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui. Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Não se abale. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu não me abalarei. Eu não me abalarei. Amém, irmãos? Porque o que eu tenho visto de crente que está com a fé abalada, o que eu tenho visto de crente que reclama, o que eu tenho visto de crente, eu estou desanimado, eu não sei o quê. Não, querido irmão, amém? As misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã, então você tem que estar com a alegria do Senhor, amém, irmãos? Você tem que estar confiante no Senhor, você tem que estar vestida de fé, é de fé todos os dias. O problema, queridos irmãos, é que muitas vezes a gente vai se acostumando na vida cristã. E acostumar na vida cristã é perigoso demais, porque você abre um espaço no seu coração e na sua mente para a incredulidade. E abrir o espaço para a incredulidade é deixar de orar, é deixar de confiar, é deixar de crer no milagre do Senhor, do agir de Deus. Toma cuidado com isso, amém, irmãos? Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Olha o que ele diz para nós nesses versos que seguem. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Oh, queridos irmãos, esses últimos 15 dias aqui no Brasil, eu vou te falar, viu? Quanto escândalo no meio da igreja. Quanto escândalo no meio do povo que se diz povo de Deus. Marido xingando mulher, mulher xingando marido, ministério público indo em cima de igreja. Quanta coisa horrível, quanta coisa triste. Porque, queridos irmãos, existe um caminho para seguir. Existe um caminho para seguir. O caminho é ter a Deus sobre todas as coisas. Esse é o caminho para as nossas vidas. O caminho é viver na vontade de Deus. Aí, irmãos, tem gente que vai deixando a arrogância entrar. O que é insolência? A insolência é viver uma vida cristã medíocre. Isso é insolência. O que é viver uma vida cristã medíocre? É deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar, deixar de evangelizar, deixar de servir a Deus, servir o próximo. Sabe, irmãos? Nós não podemos. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Ô, irmão, Deus julga o ímpio e a nós. A mim e a você. Porque a gente acha assim que Deus vai julgar os ímpios e os maus, né? Deus julga a nós. A cada um de nós, a mim e a você. E a pergunta, querido irmão, Jesus nos conta uma parábola. E a parábola que Jesus nos conta é que ele é a parábola dos talentos. A um ele deu 10, a um ele deu 5 e a um ele deu 1. O que tinha 10, ele foi lá e granjeou mais 10. O que tinha 5, ele foi lá e granjeou mais 5. O que tinha 1, ele foi lá e enterrou, porque ficou com medo. Insolência. Não viveu o que tinha para viver. Não cumpriu o propósito. Vestiu roupas que não deveria vestir.
E é lá ele fala que ele humilhou esse, e exaltou os que se continuaram servindo. Porque se nós amamos a Deus, irmãos, nós precisamos amá-lo até o fim, amém, irmãos? Até o fim, todos os dias, até o fim, amém, irmãos? Não chamou minha senha hoje, glória a Deus. Um dia vai chamar a minha, vai chamar a sua, Oliver, vai ter que estar preparado. Vai chamar a sua, Kennedy. São os meninos novinhos, vai chamar. Né, Laurinho? Quase chamou a sua, né? Você estava querendo ir ali debaixo do caminhão, mas não foi, né? Está aí, livre, liberto, para a glória do Senhor Jesus, curado e restaurado com um pezinho meio torto, só para lembrar que Jesus está no controle, não é, irmão? Amém? É assim. Mas a gente tem que estar firme. A gente tem que estar firme com o Senhor. Tem que estar firme, constante com o Senhor. Por quê? Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Oh, querido irmão, a palavra está aqui. A gente não gosta desse tipo de promessa não, né, Paulão? Mas a promessa está aqui. Você tem que ser fiel e fiel até o fim, irmãos. Amém? É bom você cantar, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. É lindo, hino maravilhoso. Mas a minha pergunta, sempre que eu canto, Senhor, eu estou sendo fiel, Senhor. Porque Deus é fiel, amém, irmãos? E você, está sendo fiel a Deus? Você evangelizou quem hoje? Você orou por quem hoje? Você ajudou quem hoje? Você está sendo fiel a Deus? Ele não mandou eu e você fazer discípulos? Sim ou não? Ele mandou a gente fazer discípulos, sim ou não? Quem que é o seu discípulo? Quem que você está discipulando? Não é para dizer que é seu, mas é para dizer que você está ajudando alguém a crescer na fé. Nós temos que entender, irmão, a palavra está aí. Vivemos para Ele ou não? Lembra que eu falei para você, que eu comecei dizendo para você, que a gente cresce, mas a gente não aprende a viver? E aí o pior, a gente anda na igreja, a gente ouve a palavra, mas a gente não quer viver a palavra. A gente não quer viver a palavra. E aí começa esse bando de explorador da fé, explorando, atacando, e não vive a dignidade da fé, a firmeza da fé, a sinceridade da fé. Oh, queridos irmãos, que Deus nos levante para sermos de fato a candeia do Senhor nesse tempo. Amém, irmãos? E lembre-se que a candeia não pode ficar debaixo, a candeia tem que ficar no local para iluminar a casa toda. Amém, irmãos? Eu e você temos que iluminar a casa toda, em todos os lugares por onde nós formos, irmãos. Por onde nós formos. Hoje eu conheci uma pessoa, e ele estava lá, e eu percebi que estava meio angustiado, meio agoniado. Eu falei assim, você conhece Jesus? Conheço. Então, coloque essa sua angústia nas mãos de Jesus. Ele olhou assim para mim, assim, você não orou hoje. Ele olhou assim para mim. Eu falei, você não leu um versículo da Bíblia hoje. Ele arregalou o olho para mim. Aí ele virou para mim assim e falou, e você fez isso? A primeira coisa que eu faço. Hoje o meu versículo foi, mas os que esperam no Senhor são como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. E ó, irmãos, eu saí daqui domingo. Domingo eu entrei aqui na igreja, eu estava com febre. Vocês viram o jeito que eu preguei domingo à noite. Estava quase sem voz. Eu acordei segunda-feira. Parecia que eu não tinha condição de levantar da minha cama. Mas eu levantei. Eu confio na promessa de Deus. Confia na promessa de Deus, irmão. Busca o Senhor. Prega, fala para as pessoas. A Soraya foi lá, encontrou com essa pessoa e a pessoa virou e falou para a Soraya assim, nossa, mas aquele seu marido, ele trouxe uma paz aqui na minha vida, aqui, parece que os anjos de Deus estão aqui. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, o que eu falei para ele dizer isso? Eu só falei a Bíblia para ele. Eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Eu prefiro falar isso
do que falar que o governo está ruim, que as coisas estão difíceis, que as coisas vão se complicar. Eu falo para as pessoas: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e saiba que amanhã as misericórdias vão se levantar, vão se renovar e Ele estará com você todos os dias da vida. Amém, igreja? Nós temos fé para viver por fé. Nós temos fé para dar glória ao Deus. O dia que Ele decidir fazer a justiça dele, Ele vai fazer. Está vendo aqui, né? Vai fazer. O ímpio vai beber até a última gota da justiça de Deus. Então pronto. Senhor, o Senhor sabe o dia que vai acontecer essas coisas. Mas o verso 9, o salmista diz para nós que ele tem um compromisso. Faz esse compromisso nessa noite. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Qual o seu compromisso, irmão? O seu compromisso não é comigo, é com Deus, amém? Anuncia o Senhor, irmão, anuncia. Fala do amor de Cristo, fala de Jesus. Fala a tempo e fora de tempo. Anuncia a palavra. Peça para Deus agir, peça para Deus te usar. Para de olhar para as coisas deste mundo. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Amém, irmãos? Qual é o poder dos justos? O poder do justo é para pisar sobre a cabeça do ímpio? Não. O poder do justo é que ele vai orar. Amém, irmãos? E os ímpios vão se converter. Amém, igreja? Os ímpios vão se converter. Oh, queridos irmãos, nós estamos num culto de oração. Nós estamos num encontro abençoado pelo Senhor. Nós somos desafiados nesta noite, queridos irmãos, pelo Salmo 75, a amar a Deus sobre todas as coisas e viver para Ele. E se nós queremos fazer isso, nós precisamos aprender a dar glórias, honras ao Senhor. Precisamos confiar que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele está nos sustentando em todos os momentos de nossas vidas, queridos irmãos. E nós precisamos fugir, queridos irmãos, fugir de uma vida cristã medíocre, de uma vida cristã pequena. E nós precisamos anunciar essa palavra do Senhor todos os dias das nossas vidas. E entenda, querido irmão, quanto mais você orar, mais você vai crescer. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais você vai crescer. Quanto mais você exercitar a sua fé, mais bênçãos você vai ver. Porque vida cristã, querido irmão, vida cristã não é um certificado que você recebe no dia do batismo. Viu, Kennedy? Vida cristã não é um certificado que você recebeu. Agora eu sou crente. Vida cristã é todos os dias praticar o Salmo 75. Acordar agradecendo. Viver na fé. Se sustentar nele e anunciar a palavra dele. Todos os dias, em todos os lugares. Aumenta a sua fé no Senhor todos os dias da sua vida. Comece a aumentar, irmão. Irmão, que essa palavra hoje não entra no seu ouvido e saia do outro. Mas que essa palavra hoje coloque em você atitudes práticas. Mudar a sua oração da manhã, mudar a sua oração do fim da noite, mudar a sua atitude diante da vida, diante das circunstâncias, e começar a evangelizar e a discipular as pessoas. Pastor, eu não sei discipular, nunca fui discipulado, eu não sei nem como discipular. Começa. No meio do caminho, o Espírito Santo vai te usar. Amém? Amém? O Espírito Santo vai te usar. Nós vamos começar, irmãos, a cada dia crescer no Senhor. Eu quero te dizer, querido irmão, crescer no Senhor é uma maravilha, é uma benção. Porque você vai tendo experiências novas todos os dias. Amém? Vocês já viram que aqui no nome da igreja fala isso? Comunidade Batista, uma experiência viva com Deus. Amém? Porque aqui não é museu. Museu é contar a história do passado. Aqui é uma igreja que precisa ser igual rede social. Tem novidade a todo momento. Amém, irmãos? Porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A gente tem novidade a todo momento para falar das coisas que o Senhor faz. Amém, irmãos? Você tem novidade para contar? Conta. Fala. Abre a sua boca e fala, irmão. Prega.
prega para as pessoas, a tempo e fora de tempo. Esse é o tempo da igreja se levantar como aqueles que são os porta-vozes da palavra do Senhor. Se nós começarmos a vestir isso, vestir realmente a fé em Cristo Jesus, nós vamos de fato ver o mover do Espírito Santo em nossas vidas e através da nossa igreja. Vamos orar? Coloca a sua vida agora diante do Senhor, no que Deus falou com você nessa hora, no que Deus falou contigo, que precisa fazer um realinhamento na sua vida, no que Deus te desafiou nesta noite. Coloca a sua vida nas mãos dele. Faz a oração do profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para o Senhor e para a tua glória. Faz essa oração, querido irmão. Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para o Senhor e para a tua glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós abrimos a tua santa palavra. E, ó Pai, como ela é rica, como ela é poderosa, como ela é eficaz, Senhor. Hoje, ó Deus, eu sei, ó Deus, que a tua palavra está nos desafiando, ó Deus, a aprendermos a sermos mais gratos, a aprendermos a confiar na tua soberania, no teu cuidado, de que o Senhor tem nos sustentado, de que o Senhor não faltará sobre nós. A tua palavra está nos desafiando a ter uma fé viva, a uma fé viva, ó Deus, que a nossa fé seja viva, Senhor, todos os dias. Uma fé realmente, ó Deus, que anuncie o ano aceitável do Senhor, ó Pai. Que nós, ó Deus, aprendamos a anunciar essa tua palavra todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo dê a oportunidade a cada irmão aqui nesta noite, e os que estão acompanhando essa transmissão, e os que estão ouvindo esta palavra, ó Pai, que cada um, ó Deus, se sinta, ó Deus, e perceba, ó Pai, que pode falar dessa maravilha que é o teu Evangelho para a salvação e redenção de vidas, Senhor. Nos tira do comodismo, ó Pai, nos tira dessa vida cristã medíocre, Senhor, e nos coloca de fato, ó Deus, acende a chama, ó Deus, acende a chama do teu Espírito em nosso coração. Assim, ó Deus, como o Senhor derramou o teu Espírito Santo como labaredas de fogo, ó Deus, sobre os apóstolos, ó Pai, nós pedimos também, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha como labareda de fogo em nossa vida, Senhor. Venha como labareda de fogo, ó Deus, para que o nosso falar, o nosso agir, seja de fato, ó Deus, para a salvação, para a transformação de vida, Senhor. Toma as nossas vidas nesta noite, ó Pai, e age sobre nós com o teu poder, com a tua graça, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.